Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, Tiago 4, versículo 7, só este versículo, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu sou muito apaixonado por este versículo. Ele dirigiu toda a minha caminhada até aqui, meus irmãos. Sempre que os demônios se levantavam contra a minha vida, eu dizia: diabo, está escrito, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E ele ia embora. Sentado mesmo, feche os olhos um momentinho. Poderoso e eterno Deus, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser pregada nesta noite. E eu creio que todos os demônios já estão amarrados na autoridade do nome de Jesus. Eles não vão impedir a pregação do Evangelho, meu Pai. E no nome de Jesus, todos os dardos inflamados do diabo já estão repreendidos nesta noite. Faz a tua obra completa, Senhor, e manda fogo sobre nós nesta noite, no nome de Jesus. Pode sentar, irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Meus irmãos, Graças a Deus. o livro de Tiago foi escrito por um dos Tiagos do Novo Testamento. Existiam pelo menos 5 Tiagos no Novo Testamento. Este Tiago aqui é identificado como sendo o irmão do Senhor Jesus. Eu gosto muito deste escritor, meus irmãos, porque ele, na verdade, quando começa a escrever o seu livro, não se identifica como sendo irmão do Senhor Jesus, ou pastor da igreja de Jerusalém, a igreja mãe dos apóstolos, onde congregavam os apóstolos em Jerusalém. E este Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, e era irmão do Senhor Jesus, que se converteu também ao Evangelho. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado dos mortos, apareceu também a Tiago, e Tiago se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas quando ele começa escrevendo o seu livro, no primeiro versículo do primeiro capítulo, ele disse: eu sou Tiago, o servo de Deus e o servo de Jesus Cristo. Este título tão nobre que nós devemos nos orgulhar, foi o único título que Tiago reivindicou para si, para assinar a sua carta que ele estava escrevendo para a igreja. E a Bíblia mostra, irmãos, a simplicidade deste escritor aqui, aleluia, que desejava somente ser conhecido pelo título de servo de Deus e servo de Jesus Cristo. E na verdade, irmãos, não existe nada melhor do que alguém nos chamar de servo de Deus ou de servo de Jesus Cristo. É um título de uma alta nobreza, de um alto escalão, aleluia, e glorifica o nome do Senhor Jesus. É verdade que nós vivemos os momentos em que as pessoas não querem ser chamadas de servas de Deus ou de obreiros de Deus, porque isso parece que não basta. As pessoas estão procurando a honra, a glória, os louvores dos títulos para serem glorificados. Mas Tiago disse: eu sou o servo de Deus e o servo de Jesus Cristo. Mas para que nós não tardemos, meus irmãos, eu chamo a atenção da igreja para o versículo 7 do capítulo de número 4, que Tiago escreveu dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo,
diabo, e ele fugirá de vós. Eu chamo a atenção dos irmãos para o primeiro capítulo deste mesmo livro de Tiago, e versículo de número 22. Sujeitar-se a Deus, meus irmãos, é obedecer a sua palavra, e não somente ouvi-la. E Tiago escreve no primeiro capítulo, no versículo de número 22, dizendo: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então Tiago escreve, meus irmãos, que a pessoa que se sujeita a Deus, que se submete à vontade de Deus, ela não somente ouve aquilo que Deus fala por intermédio da Bíblia, por intermédio dos seus profetas, por intermédio da pregação do Evangelho, da pregação das Escrituras. Hoje nós vivemos um tempo de bênçãos na terra, não obstante o crescimento da apostasia na igreja. Nós vivemos um tempo abençoado, porque nós podemos encontrar, irmãos, a pregação do Evangelho em todos os meios, em todas as mídias, por todos os lados. O Evangelho está sendo pregado, mas isto somente não basta. Disse Tiago que o Evangelho nos seja pregado. Se eu não aceitar a pregação da palavra de Deus, nada vai adiantar para mim. Tiago disse, irmãos, que se eu escuto a pregação da palavra, se eu recebo, se eu ouço a palavra de Deus e não a recebo no meu coração, não a coloco em prática, Tiago disse que eu estou me enganando com falsos discursos. Ainda que a pregação seja autêntica, seja verdadeira, por parte de quem prega a palavra de Deus, para mim será um falso discurso, disse Tiago, meus irmãos, se eu não me submeter à vontade de Deus, à revelação de Deus pela sua palavra. Por isso que eu tenho um cuidado muito grande, e às vezes a gente parece até maçante, irmãos, em pedir a atenção da igreja, porque a gente sabe que os demônios, eles querem tirar a nossa atenção. Os demônios não querem que nós escutemos a pregação do Evangelho. Por que, meus irmãos? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ou mesmo alguém que não serve ao Senhor, se chegar no nosso meio, ainda que pela primeira vez que escute o Evangelho e receber a palavra imediatamente no seu coração, ela vai produzir resultados. E Tiago disse: olha, não basta somente você escutar a palavra de Deus, você tem que recebê-la, guardá-la no seu coração e colocá-la em prática, porque senão será um falso discurso. E quando ele escreve no versículo 7 do capítulo 4, nesta primeira parte, irmãos, sujeitai-vos a Deus. Como é que uma pessoa pode se sujeitar a Deus? Eu me sujeitei a Deus quando eu comecei a ler a Bíblia, na minha adolescência, meus irmãos, com 17 anos de idade, e tinha uma fome da palavra de Deus, e não sabia por que aquela fome da palavra de Deus, e comecei a ler a Bíblia, e li toda a Bíblia, e não era um cristão, aleluia. E quando eu terminei de ler a Bíblia, eu olhei para a minha vida e disse: eu estou condenado ao fogo do inferno, porque sou pecador. Eu sou pecador, estou condenado ao inferno, eu não posso continuar desta maneira. Eu recebi a palavra de Deus. Por isso que Tiago disse: sujeitai-vos a Deus. Que bênção quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, mas é melhor ainda quando nós saímos do culto dizendo: Senhor, hoje o Senhor falou comigo. Eu não serei o mesmo crente, eu não serei o mesmo
mesmo homem, eu não serei a mesma mulher, eu vou me aproximar de ti. O Senhor falou comigo. Oh glória, que maravilha! Isso, meus irmãos, é se sujeitar a Deus, é se submeter à vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha, glória a Deus. E Tiago ainda, meus irmãos, continua. Bendito seja o Senhor. Na segunda parte deste versículo, depois de nos sujeitarmos a Deus, depois de nos submetermos à sua vontade, à sua completa vontade, de maneira que não haja na nossa vida nenhuma área, meus irmãos, que nós demarquemos dizendo: o Senhor pode tocar na minha vida, o Senhor pode fazer tudo na minha vida, mas nesta área que eu demarquei, o Senhor não tocará. Oh, glória a Deus, porque eu mando nesta área da minha vida, eu não permito que ninguém toque, nem mesmo o próprio Deus. Não, meus irmãos, isto não é se submeter a Deus, não é se sujeitar a Deus. Então nós seremos parcialmente abençoados, mas não seremos completos. E o Tiago disse para que o homem de Deus seja completo. Tiago queria, meus irmãos, que os seus ouvintes fossem completos, se submetendo à vontade de Deus por completo. Então ele disse que se eu me submeter a Deus, na primeira parte deste versículo, na segunda parte eu tenho poder para resistir ao diabo. Quando Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos fará dano algum, ele estava falando aos discípulos, ele estava falando aos crentes, ele estava falando àqueles que estavam caminhando nos seus passos. Não era para qualquer pessoa, não, meus irmãos. Jesus estava falando para a igreja, para aqueles que já tinham recebido a sua palavra e a posto em prática. E Tiago agora está dizendo: se você se submeter a Deus, se você se sujeitar a Deus, então você pode e você deve resistir ao diabo. Porém, meus irmãos, o erro de muitas pessoas que vêm para a igreja, recebem a palavra de Deus e são crentes fiéis a Deus, é não conhecer o poder de Deus. Eles já estão servindo ao Senhor, muitas vezes por muitos e muitos anos, mas quando eles precisam resistir ao diabo, eles não conseguem, eles não avançam, eles não se sentem preparados, eles sentem que não têm esta capacidade, que não têm esta autoridade, que não têm este poder. Parece que o diabo ainda lhes coloca medo, pavor, pânico. Há pessoas, meus irmãos, que se incomodam apenas de ler o nome do diabo na Bíblia, como se o diabo fosse alguma coisa. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, e então eu posso resistir ao diabo. Mas quando o Tiago disse resistir ao diabo, meus irmãos, ele não estava falando que, se possível, quem sabe, de repente manifesta alguma pessoa endemoniada e o irmão vai lá e expulsa. Não era disso que Tiago estava falando. Tiago, quando disse resistir ao diabo, ele estava dizendo: não cedam ao diabo, não cedam às suas ciladas, não cedam às suas provocações, não cedam às suas investidas, às suas tentações, não cedam aos seus levantes. É isso que diz o dicionário, irmãos: resistir, não ceder. Então Tiago estava dizendo: o diabo se levanta contra quem se submete a Deus, contra o crente fiel a Deus, contra o crente que obedece a Deus. E aí Tiago diz: agora vocês precisam estar firmes, não cedam, resistam ao diabo. Por que eu estou pregando esta palavra, irmão? Porque o Espírito Santo trouxe nesta noite pessoas que estão lutando espiritualmente, numa guerra espiritual terrível, travada, uma guerra que parece que não vai conseguir mais sair para fora, e quando cai um demônio, parece
parece que levanta uma legião de espírito maligno. Quando cai, parece que um principado se levanta. É como se as forças de Satanás sempre se multiplicassem contra a tua vida. Mas eu estou pregando para você nesta noite. Se você olhar para a tua vida e disser: Senhor, a partir de hoje eu vou te obedecer como nunca, vou te servir como nunca, vou ser crente como nunca, vou ser cheio de poder como nunca, então a glória de Deus irá sobre a tua vida, e na autoridade do nome de Jesus você vai resistir ao diabo. Oh glória, que maravilha! Eu estou sentindo a glória de Deus nesta noite. Oh glória a Deus, que maravilha! Meus queridos irmãos, muitas pessoas, quando leem o versículo 7, ou quando citam o versículo 7, cortam a primeira parte. Louvado seja o Senhor! E como o diabo gostaria que não estivesse escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então algumas pessoas, irmãos, erroneamente cortam esta primeira parte e citam o versículo dizendo: resistir ao diabo. Mas como é que eu vou resistir ao diabo se eu não for servo do Deus Todo-Poderoso? Se eu não sou servo de Deus, eu estou do lado do diabo. Como que eu poderei resistir ao meu Senhor se o diabo for o Senhor da minha vida? Mas pelo poder da palavra, nesta mesma noite, irmãos, eu sei que o Espírito Santo vai consertar as nossas vidas, vai mudar as nossas vidas. E se nós estamos em pecado, nós vamos deixar o nosso pecado na autoridade da palavra e vamos dizer: Satanás, diabo, saia da minha vida, saia da minha comunhão com Deus, sai do meu ministério, sai da minha família, na autoridade do nome de Jesus. Que maravilha! A glória de Deus está aqui. Oh, que maravilha! A nuvem da glória de Deus está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Jesus. E esta mensagem não é para aqueles que não estão aqui, meus irmãos. Esta palavra é para nós. Porque Deus era poderoso para trazer outras pessoas, se Ele quisesse que outras pessoas escutassem a pregação deste evangelho. Mas é para nós. Aleluia, glória a Deus. É Deus que está nos dizendo: vocês não estão perfeitos. Aleluia. É Deus que está nos dizendo, meus irmãos. Vocês querem resistir ao diabo, mas vocês não se submetem à vontade e à palavra do Deus Todo-Poderoso. É verdade, meus irmãos. A pessoa que não se submete à vontade de Deus, ela se engana a si mesmo, disse Tiago, com falsos discursos. Quando ela sai da porta da igreja, o diabo e os demônios já arrancaram tudo da cabeça dela, toda a mensagem já arrancou, porque entrou no ouvido, mas não desceu ao coração. Isso foi só mais um culto, foi só mais uma reunião, foi só mais uma oportunidade, foi só mais um discurso. Mas para aqueles que amam a palavra, recebem a palavra e deixam a palavra descer ao coração, a glória de Deus aparece cada vez mais na sua vida, e os demônios não têm autoridade. E nesta mesma noite eles estão caindo por terra. Talvez você diga para mim: é mais do que eu posso suportar. Eu estou pregando a ordem de Deus nesta noite. Foi o Deus Todo-Poderoso que me deu ordem para pregar esta mensagem nesta noite. E não se assuste, não se espante, enquanto nós vamos ficando para trás, morrendo na fé, Deus vai levantar homens e mulheres ainda nesta cidade que preguem o Evangelho e sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É verdade, meus irmãos. Deus tremendo, aleluia! Bendito seja. Eu vou dizer uma revelação para você que não deveria ser uma revelação, está aqui. Quanto mais nós nos submetemos a Deus, mais cheios do Espírito Santo nós somos.
Quanto mais nós nos submetemos à vontade de Deus, mais a glória de Deus vem para a nossa vida. Quanto mais nós nos submetemos, às vezes nós pensamos que estamos nos submetendo à vontade de Deus, mas quando nós vamos ler a Bíblia, o Espírito Santo revela para nós algo que estava obscurecido aqui dentro, que a falta de luz impedia que saísse para fora, e nós dizemos: Senhor, eu identifiquei um pecado na minha vida, mas a partir de hoje, pelo conhecimento da palavra, eu estou liberto no nome de Jesus. Quantos já tiveram esta experiência, meus irmãos? Crentes têm esta experiência. Mas as pessoas que já se endureceram, elas leem a Bíblia e dizem: olha, o irmão fulano está perdido, está aqui o pecado dele. Os crentes que estão nas mãos de Satanás, os crentes carnais, os crentes mundanos, os crentes que não têm a glória de Deus, os crentes que não amam a Deus, os crentes que não estão preocupados com a igreja, com a sua salvação, nem com a salvação dos outros, nem com a comunhão, eles estão perdidos. Mas eu tenho uma boa notícia: ainda há tempo, irmãos, que nós nos consertarmos com Deus, enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. É verdade, meus irmãos. Quando Tiago disse, para nós terminar então, meus irmãos, aleluia, glória a Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Então Tiago, meus irmãos, está dizendo que o diabo, se nós nos submetermos a Deus e resistirmos a Ele no nome de Jesus e em obediência à palavra de Deus, ele vai fugir. A Bíblia não está dizendo que o diabo vai sair com tranquilidade da nossa vida. A Bíblia diz que ele vai fugir, e quem foge sai depressa, quem foge sai correndo, quem foge sai em desespero, quem foge sai com medo. É assim que os demônios vão embora. Algumas pessoas estão com medo do diabo. Não, meus irmãos, aleluia, é o diabo que tem que estar com medo dos crentes, os servos do Deus Todo-Poderoso, que se submetem a Deus e resistem a Ele, obedecendo a palavra de Deus. Então o diabo vai fugir. Querido irmão e querida irmã, você que tem orado e tem dito: tem uma luta muito grande que eu estou passando, eu sei que é o diabo, e você ainda confessa dizendo: é o diabo, e você dá glória ao diabo quando diz que é o diabo, porque é ele mesmo, e você diz: é o diabo que está operando na minha casa, trazendo brigas, trazendo contendas, trazendo raízes de amargura, ressentimentos, inimizades, e você diz: é o diabo, ele está se levantando também no meu trabalho, glória a Deus, no meu círculo de amigos, o diabo está usando as pessoas, aleluia, glória ao Senhor. Mas quando nós nos submetemos a Deus, como Deus realmente deseja, então nós vamos chegando, e os demônios já vão fugindo da nossa vida, da nossa família, louvado seja o Senhor, do nosso trabalho, ele vai indo embora, irmãos. Por quê, irmãos? Porque nós estamos cumprindo a vontade do nosso Deus. Não adianta nada nós levantarmos a nossa mão e dizermos: Satanás, eu te repreendo. O diabo dá risada da nossa cara se nós não obedecer à vontade de Deus. Ele sabe identificar com toda precisão, meus irmãos, quem é crente e quem não é, quem é verdadeiro, mas quem é crente de lábios, só de boca para fora. Mas nesta noite eu creio, irmãos, que é uma oportunidade do Deus Todo-Poderoso para nós passarmos para o lado do nosso Deus. É uma oportunidade para nós dizer: Senhor, até aqui eu fiz as coisas do meu jeito, bati o pé e era assim e acabou, mas hoje nós vamos nos submeter à vontade do Senhor. Que maravilha quando um crente se submete à vontade de Deus. Tudo acontece na vida dele, irmãos, com muita naturalidade. O crente que se submete à vontade de Deus não precisa fazer força para conseguir nada. Deus dá tudo para ele. Se ele precisa de roupa, Deus manda na casa dele. Irmãos, eu conto para a glória do nosso Deus. Muitas
muitas vezes eu não precisei nem orar para que Deus suprisse as minhas necessidades. Ele via o meu coração. Os irmãos já tiveram esta experiência também. Isso é um bom sinal, meus irmãos. Nós estamos chegando perto do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quantos acreditam nisso, meus irmãos? E quantos a partir desta noite vão fazer um propósito novo com Deus? Mas veja bem, hein? Não se esqueça que em outras oportunidades você já fez um propósito com Deus. E você disse, agora sim, eu vou ser um crente verdadeiro. E quando você botou o pé para fora da igreja, o diabo estava ali te esperando. Não se esqueça disso, querida igreja. Não se esqueça. Não se esqueça. Por isso que a Bíblia diz que é para nós viver em espírito e andar em espírito também. Aleluia. Para nós não cair nos laços de Satanás, o diabo. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Eu sei que já passou a hora, querida igreja. Mas em nome do Senhor Jesus, nós precisamos fazer 5 minutos de oração, pastor Mário. 5 minutos de imposição de mãos nesta noite, para que as pessoas que não falam em línguas venham falar. Talvez você diga, eu às vezes falo em língua, mas eu já não consigo mais, já não tenho mais o mesmo ânimo. Em nome de Jesus, nós vamos impor as mãos nesta noite. Vamos ministrar nesta noite a cura divina, porque os dons de cura estão nas mãos dos pastores já nesta noite, me disse o Espírito Santo. Toda a igreja vem para frente, não vai ficar ninguém sem receber imposição de mãos. Eu peço para minha esposa preparar um hino para cantar depressa. Enquanto ela canta, nós vamos impor as mãos e Jesus vai curar nesta noite. Oh glória, que maravilha! A nuvem da glória de Deus está aqui, igreja. Vem glorificando a Deus essa noite, vem dando glória a Deus, vem sentindo a presença de Deus, vem se enchendo do Espírito Santo já. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Às vezes nós perdemos o fogo, perdemos a glória de Deus, porque nós esperamos. Se o irmão dizer glória a Deus, eu também digo. Se o irmão falar em língua, eu também falo. Mas é nosso com o nosso Deus, é a nossa comunhão com Deus. Oh glória, vem meus irmãos, vem mais para frente aqui, com os olhos fechados, porque eu estou vendo a nuvem da glória de Deus aqui. Eu estou vendo a nuvem da glória de Deus, que maravilha. Eu estou vendo a nuvem